boa noite a todos que entraram aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Ontem, para quem não esteve, ontem a gente fez uma discussão, diálogo aqui sobre a trajetória do trabalho social e quando é que a gente começa a olhar o trabalho social a partir de todas essas dimensões, que é da teórica metodológica, ético-política e da dimensão técnico-operativa, né? Então, tudo isso tem um processo, não é de 10 anos atrás, mas a gente tem todo um processo aí, um histórico para chegar no ponto que a gente chegou hoje. E aí a gente conversou bastante sobre essa questão da garantia dos direitos, da formação das legislações que nós temos hoje no Brasil, como se chegou a isso, quanto de mobilização, quanto de luta, quanta energia foi empenhada por tanta gente para a gente conseguir chegar no momento de ter, né, os fundamentos humanos, de ter essa filosofia na nossa legislação, na nossa Constituição, na regulamentação das políticas sociais, das políticas públicas, e, ao mesmo tempo, o tanto que isso é dissonante das ações, o quanto que isso é dissonante quando a gente chega lá no momento do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do atendimento de territórios vulneráveis, e a gente não encontra o respaldo desses direitos, a gente não encontra o respaldo de recursos e dessas políticas, das gestões, né, para que sejam, enfim, aplicadas de forma efetiva essas políticas. Então, a gente fez um pouco esse diálogo dessa gestão conservadora, desse capitalismo cognitivo, né, que tem um discurso, uma coisa e uma ação totalmente outra, e nós combinamos que hoje nós iríamos dar continuidade, trabalhando a questão da parte da dimensão teórico-metodológica, que a gente também vai trabalhar na questão das capacidades coletivas e de metodologias. E amanhã nós vamos falar mais das capacidades individuais, nós vamos falar mais da nossa dimensão técnico-operativa, da nossa especialidade, das nossas habilidades, de como é que a gente pode estar usando tudo isso no nosso trabalho, né, juntando, equilibrando com as outras dimensões, para a gente alcançar os resultados que realmente a gente busca na construção de uma sociedade mais justa. Então, só um minuto, deixa eu olhar. Natália Pérez chegou, falei de você no começo da aula, que você está fazendo uma cartografia de vizinhança aí no seu bairro, e fiquei pensando, na hora que eu vi sua pergunta, falei, depois ela vai fazer um mapinha, colocando aqui vende limão orgânico, aqui tem o melhor bolo, aqui já vai entregar um mapinha para todo mundo do bairro, e todo mundo vai saber onde estão as coisas que as pessoas mais gostam, e de repente isso também vai gerar outras conexões, né, em rede para essas pessoas, para esses empreendedores. Isso é realmente muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, Natália. Carla, boa noite, Carla Kátia. Eu também acho que eu respondi seu e-mail, vi que você me respondeu, hoje eu não consegui falar com você. Muito obrigada pela presença, espero que você tenha gostado da aula ontem, vamos continuar aqui hoje. Todos vocês, gente, muito obrigada pela presença. Então, fiz um resumo da aula ontem e já vamos, então, começar o processo do que nós vamos tratar agora, hoje. Então, essa aula a gente vai falar das estratégias para a geração de resultados, né, do trabalho social, a dimensão teórico-metodológica. Vocês receberam o resuminho da aula, eu sempre explico para vocês, eu gosto de mandar esse resumo para as pessoas acompanharem, para vocês terem um material de apoio, não só para assistir a aula, mas depois, quando forem fazer as reflexões de vocês, ou revisar as aulas no futuro, eu acho sempre interessante a gente entregar as ferramentas para as pessoas que elas realmente possam utilizar, tá certo? Então, a gente viu ontem essa questão do posicionamento ético-político. Nós falamos que a partir do momento em que a gente se posiciona a favor da justiça social, a partir do momento em que a gente se posiciona contra as desigualdades sociais, nós já estamos dizendo que nós somos contra esse sistema desse capitalismo cognitivo ou desse capitalismo periférico. Eu já vou explicar melhor também isso para vocês, ok? E aí, aqui, nesse material que vocês têm, tem uma divisão. Então, quando a gente tem a clareza dos fundamentos, quando a gente tem o conhecimento dessas filosofias, dessas legislações, dos princípios, das diretrizes, a gente vai ter um posicionamento
aqui nessa dimensão teórico-metodológica, de uma leitura de cenário, de uma leitura desses agentes, de uma leitura de como que isso pode ser potencializado. E a gente vai conseguir trabalhar, escolher as nossas metodologias a partir de uma reflexão crítica, a partir do que é que eu tenho que me impulsiona para poder desenvolver esse trabalho, quais são os fatores que me impedem, de repente, para desenvolver o que eu estou pensando, o que eu gostaria de propor. Então, a partir dessas leituras, a gente vai conseguindo desenvolver uma metodologia que possa realmente ser eficiente nesse território, nesse grupo. E quando a gente tem um conhecimento do discurso, que é o que eu digo, a gente pega lá e lê, né? A gente recebe ou um código de ética, a legislação, ou um caderninho, um livro de alguma teoria, e a gente lê. E, em geral, às vezes a gente vai fazer prova, fazer coisa de questão de concurso, para prestar entrevista, a gente tem aquilo decorado. Então, a gente sabe lindamente aquele enunciado. A gente consegue chegar e dizer, olha, eu sou a favor da justiça social, porque as desigualdades é o que geram as vulnerabilidades sociais e as pessoas estão sofrendo. Você tem a fala de uma leitura que você tem desse discurso geral. Mas você não tem a clareza do que significa isso na prática, você não tem clareza do que, você não consegue pensar, digamos assim, fazer uma reflexão que da seguinte forma, bom, se a assistência social é um direito e é universal, todas as pessoas que chegarem aqui que precisarem, elas precisam ser atendidas. E aí a gente precisa achar onde que estão esses recursos, como é que a gente vai fazer isso. Então, você começa a ter uma reflexão de como fazer isso ser uma questão universalizada. E quando você não tem essa clareza, você tem o conhecimento do discurso, a assistência social é um direito universal, né? As pessoas teriam que ser atendidas, mas você se adapta às informações que você recebe. Então, quando a gente está lá no dia a dia, a gente recebe a informação. Olha, todo mês nós podemos atender 100 famílias com tal programa. Bom, todo mês você vai atender 100 famílias, você não vai questionar isso, você não vai buscar formas de fazer essa ampliação, você não vai levar, não vai sentar e refletir e falar, poxa, mas a gente está atendendo 100 famílias, mas tem 300. E vai colocar ali, sistematizar os dados e falar, não é, vamos procurar outras formas, vamos conversar, vamos mobilizar os nossos recursos, os técnicos, o governo, o que for. Você não consegue ter esse olhar, porque para você, você já se adaptou. Foi dito para você que o recurso é X, são 100 famílias, e mesmo você sabendo que isso não atende ao discurso geral, tem outras questões, outros fatores que estão envolvidos. Eu quero começar dizendo que aqui não é uma crítica, né, para nenhum profissional. Porque a gente, inclusive, entende que muitas vezes, eu mesma já fui profissional que não, sem trabalho. A gente está ali procurando trabalho, aí você encontra um trabalho, você encontra um emprego, aí você se depara com uma situação dessa, você precisando trabalhar, você tendo coisas para resolver na sua vida pessoal, particular, você não vai querer colocar esse enfrentamento de cara, mas a gente também não pode fechar os olhos para isso. A gente também não pode deixar se adaptar com essas informações. A gente precisa ter clareza do que está acontecendo ali. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, quando a gente tem esse posicionamento ético-político claro, a gente também vai ter essa reflexão crítica e nós vamos procurar desenvolver metodologias que estejam pautadas nessas potencialidades e vulnerabilidades daquele território, daquele grupo que a gente está trabalhando. E quando a gente tem um conhecimento do discurso, um conhecimento, digamos, superficial, um discurso decorado, a gente vai se adaptando ao que a gente vai recebendo de informação, a gente vai reproduzindo, né, de uma forma tecnicista, produtivista e às vezes até competitiva com os nossos colegas, né, de trabalho, e vai desenvolvendo as ações, vai colocando isso nos protocolos no automático. Você tem aquele protocolo, aquele jeito de trabalhar, aquele horário de chegar, faz aqueles 100 atendimentos, acabou minha cota, está tudo feito, tchau, vou embora. E assim a gente vai levando. Então, há profissionais e profissionais no nosso mundo. E eu não estou falando só de assistente social, ou só de arquiteto, pedagogo, de qualquer área. Porque isso vem das capacidades
individuais, que nós vamos falar amanhã, né? Nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso, o que acontece quando a gente não sabe ler as nossas capacidades individuais. Hoje a gente vai falar mais dessas coletivas para a gente entender o contexto maior, mais do macro, e depois a gente vem para essa questão das particularidades. Então, a gente entra aqui nessa questão do desenvolvimento de ação automática. A gente não para tanto para fazer a reflexão ou para definir ou redefinir metodologias, ok? E aí, quando a gente entende os fundamentos teóricos e filosóficos do que a gente defende, obviamente que a gente está falando que defende uma sociedade justa, mas existem muitas linhas da filosofia, muitas linhas da sociologia, muitos autores, muitas teorias nessa área, e aí cada um vai se conectar, vai se familiarizar, vai se sentir mais próximo de alguma dessas ideologias, dessas filosofias, digamos assim, e isso tudo bem, a gente vai reconhecendo que nós estamos todos no mesmo campo de atuação, que nós estamos todos na mesma frente, né, no mesmo enfrentamento. Então, as capacidades coletivas que a gente está falando aqui, elas envolvem o quê? A gente conseguir se conectar com os espaços que a gente está trabalhando, com os atores e os agentes que fazem parte daquele local, que participam das atividades, que desenvolvem atividades, com a cultura local. Então, reconhecer, valorizar. E a gente fala, olha, muitas vezes a gente está aqui fazendo esse diálogo, eu estou dando aula e parece que isso é tão óbvio. Outro dia uma pessoa falou para mim, nossa, Elisama, mas o que você está falando é tão óbvio. Eu falei, é óbvio, mas não é assim que acontece. É óbvio, mas eu conheço situações, a gente tem visto muito isso, por exemplo, de um trabalho social numa aldeia indígena querendo mudar o costume daquela tribo, porque na cidade, na minha casa, eu cozinho no fogão assim, assado, e é um absurdo eles terem todo aquele trabalho para pegar lenha, para botar de outra forma. Vocês percebem o tamanho da coisa? Não se valoriza a cultura do outro. A gente tem essa coisa de catequizar, né, de colonizar a vida, a cultura das pessoas, e isso está muito forte ainda, muito arraigado. E ainda bem que agora, chegando em 2020, a gente começou a perceber que isso causa mais traumas, isso causa mais conflitos, isso não é bom para ninguém, para nenhuma das pessoas, nenhum dos envolvidos, nem o profissional consegue avançar no que ele está precisando fazer, nem as pessoas conseguem ter acesso às políticas que elas precisam ter, os recursos não conseguem ser desenvolvidos, e muitas vezes tudo isso por questões que as pessoas não conseguem flexibilizar, abrir mão de algumas posturas. Eu já vi discussão até de um arquiteto que não queria trabalhar a partir de 11 da manhã, porque era uma aldeia e eles não queriam ninguém chegando lá às 8 horas da manhã, e o profissional dizia, não, eu chego às 8 e vou embora às 2 ou 3, é meu horário, eu não vou fazer essa mudança porque eles não acordam cedo. Já é um julgamento. Eu não sei qual que é a logística, a forma deles viverem naquela aldeia, o porquê que eles não querem uma visita lá às 8 horas da manhã. Eu não tenho que fazer esse julgamento, eu tenho que fazer a construção de forma coletiva e cooperativa, pactuar essas regras que nós vamos seguir, já que eu estou entrando dentro, né, de uma aldeia para poder desenvolver um trabalho. Vocês percebem como a gente leva a nossa cultura o tempo inteiro e quer colocar e quer impor ali nos lugares que a gente está trabalhando? Então, isso é uma das questões que nas capacidades coletivas a gente acaba perdendo poder, perdendo força, porque a gente fica muito tempo nesse embate de que o meu jeito é o correto, a forma que eu aprendi, a minha cultura, é mais fácil assim, e realmente, às vezes, é mais fácil assim, é mais fácil usar o micro-ondas do que o fogão. Pode ser verdade, seja mais simples, mais fácil, mais rápido, mas a gente precisa aprender a respeitar as escolhas das pessoas, a gente precisa primar por valorizar as escolhas, e se for alguma coisa que prejudique a saúde delas, ou que esteja prejudicando alguma situação coletiva, saber dialogar para achar formas de sair desse lugar. Então, esse reconhecimento das diversidades, esse reconhecimento das relações de poder e das disputas que se tem dentro de um território. Eu participei de uma banca há pouco tempo atrás,
E uma das questões que foi colocada aqui dentro de um território que o trabalho de assistência técnica social foi desenvolvida, eles fizeram um parquinho para as crianças, com esses materiais recicláveis, que eles tinham recebido algumas doações, com o troco conseguiu fazer a gangorra, fizeram o escorrega, usaram pneus, foi uma coisa bem criativa e que as crianças ficaram, né, apaixonadas. Mas porque tinha algumas discussões entre líderes e a liderança da igreja não foi convidada para discutir sobre o projeto, porque inclusive a técnica que entrou para fazer não percebeu a situação, essa liderança proibiu as crianças de usar esse parquinho. Está lá feito, mas ninguém que pertence àquela religião, os filhos não podem usar aquele equipamento. Por quê? Por uma falta de diálogo, de saber onde a gente está entrando, de reconhecer esse espaço, de reconhecer essas pessoas, essas lideranças, quem está disputando o poder. A gente só pensa no poder lá em cima, né? No Senado, Congresso de Deputados, tal, mas essas disputas, elas são diárias, elas estão em todos os locais que a gente possa imaginar o tempo inteiro. Se você parar para refletir, até dentro, muitas vezes, do nosso local de trabalho, dentro do setor da prefeitura, dentro da escola, dentro da faculdade, a gente está tendo essas relações de disputa de poder e de ideias, né? Agora, de ideias pode ser mais saudável, se a gente está ali sabendo que a gente está disputando isso, que a gente está construindo alguma coisa. Quando é de poder pelo poder, aí é um pouco mais complexo. Mas é uma forma da gente saber quais as capacidades coletivas, saber quem é que está querendo realmente assumir mais poder, está lutando por isso ali naquele processo como um todo. Bom, e aí a gente vai partir do pressuposto de que uma vez que eu sei quem é que está disputando esse poder, quais são as capacidades, a cultura, de tudo que está ali em volta, né, naquele território, naquele grupo, a gente pode começar a pensar uma combinação de fortalecimentos de processos, uma combinação de fortalecimentos de grupos ou de associações, da questão da autogestão, empreendedorismo social, seja o que for, a partir do momento em que a gente tem essas potencialidades, digamos assim, mapeadas. E aí, ontem alguém perguntou de cartografia, isso é uma forma de fazer uma cartografia social. Você fazer um mapeamento dos agentes, dos atores sociais, saber quais são as relações de força, as relações de poder, quem tem que recursos, quem está com que objetivo, quem quer impedir que objetivo. Então, tudo isso faz parte, né, dessa cartografia para a gente entender aquele lugar que a gente está trabalhando. Bom, então, assim, o que a gente está chegando com proposto? Porque geralmente nós somos contratados para desenvolver um projeto. Então, já tem uma questão proposta. E aí você chega lá com aquelas atividades, tem projeto que está proposto, e você precisa descobrir o que aquelas pessoas que estão naquele grupo, naquele território, propõem. Né? O que você está levando e o que eles gostariam que fosse. Porque se convergir os projetos, perfeito, você vai ter sucesso no desenvolvimento do seu projeto do começo até o fim. Agora, se for divergente as metas do seu projeto, totalmente divergente com o que essas pessoas estão buscando, você vai enfrentar muitas dificuldades e provavelmente seus indicadores, as suas avaliações vão ser bem ruins. Então, a gente precisa aprender, nem sempre vai dar para acolher tudo que está sendo proposto pelos grupos ou pelos territórios, mas sempre é possível dialogar, fazer alguma questão cooperativa, né, dialógica, e revisar o que a gente está propondo a partir do que aquelas pessoas estão propondo e construir alguma coisa que se conecte de uma melhor forma. E aí a gente vai conseguir desenvolver, né, de uma forma mais fluida. Não vou dizer fácil, porque fácil, gente, não tem essa palavra no trabalho social. Quem escolheu o trabalho social não escolheu facilidade. Vamos deixar isso claro, tá? Então, essa palavra a gente não usa aqui. É desafiante todo o tempo e às vezes é frustrante, porque às vezes a gente vai, tenta mais uma vez, não dá certo, vai de novo, mas fácil não é. O que a gente pode dizer é que muitas vezes quando a gente vê a coisa acontecendo, vê aquele projeto caminhando, vê as pessoas usando aquele equipamento, a gente se sente satisfeito, a gente tem satisfação pessoal, satisfação profissional de ver que a gente conseguiu contribuir para melhorar a vida das pessoas. Então, satisfação, sim, a gente pode ter. Facilidade, não tem essa palavra aqui, ok? Quem está envolvido e quem precisa se envolver, porque às vezes nessas relações de poder,
a gente tem as pessoas que estão lá envolvidas e querendo, um quer ser presidente, outro quer ser do grupo de avaliação do projeto, outro quer isso, e tem certas pessoas, certas lideranças que a gente identifica que não estão engajadas, né? Que a gente percebe que tem uma força, uma conexão, que elas podem, que precisam ser envolvidas, mas geralmente essas pessoas não estão fazendo totalmente questão de estar ali, de fazer parte de uma comissão, de fazer parte de um grupo, de uma coordenação, porque elas realmente entendem que o trabalho delas é contribuir, é ajudar, independente, né, do que elas estariam tendo de status ou de ganhos, né, de algum tipo de ganho, de espaço de poder com isso. Então, é importante a gente também ver quem que a gente pode engajar, quem que a gente pode envolver, que poderia ajudar e não está naquele momento, naquele projeto. Bom, e o que depende, né? Ou o que impede. Então, quando a gente chega, né, com esse roteiro de atividades para desenvolver com o grupo ou com o território, do que isso depende? É só dos recursos, é só da nossa ação profissional, né? Ou o que impede que a gente consiga desenvolver essas atividades. Então, isso também faz parte dessa leitura, que a gente chama essa leitura dos atores sociais, esse diagnóstico dos agentes envolvidos nos processos, nos projetos. A gente tem uma aula só sobre isso lá no nosso curso, porque é muito interessante, porque você começa a fazer essa leitura, você começa a ver que caminhos que você pode ir que vai conseguir ter melhores resultados. Porque tem um coletivo ali precisando desses resultados. E nós estamos como mediadores, né, nesse processo como um todo. E aí, gente, sempre que a gente trouxer essa reflexão que a gente tem para a nossa prática e essa filosofia que a gente escolheu, essa teoria que a gente escolheu para as nossas metodologias, a gente vai estar gerando novas teorias, porque a gente aplica e dali você reflete. Quando você reflete, você aprende outras coisas, né? Outros caminhos, se conecta com outras teorias. Então, isso é um processo sem fim. É um processo educativo e é um processo de crescimento sem fim para nós profissionais, tá? Então, isso vai ser sempre agregando conhecimento para todos nós, né? Quanto pessoas profissionais e para toda a sociedade, ok? Então, esses novos conhecimentos, esses novos significados que a gente vai encontrando, né, é o que pode criar uma plataforma, digamos assim, uma base sólida para essas ações coletivas e cooperativas, ok? Bom, vou pedir um minuto que eu tenho que mudar a página aqui. Acho que hoje está mais fácil do que ontem, porque ontem eu estava... O papel era maior, aí eu estava sofrendo. Mas ainda ficou. Bom, então aqui a gente tem um círculo falando com isso que eu acabei de falar. Se eu tenho uma reflexão crítica, eu posso atuar em um grupo, em uma comunidade, fazendo projeções para o futuro a partir das capacidades coletivas. Então, vejam, a partir do momento em que a gente se reúne com esse grupo, com esse território, nós conseguimos fazer essa leitura dessas capacidades, a gente pode partir daquela metodologia, onde que nós estamos, o que nós queremos para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, então que futuro que a gente quer. Então, a partir de pensar essas possibilidades do futuro, a gente pode trazer a discussão, o que a gente precisa para esse futuro? O que a gente precisa agregar? O que a gente precisa pactuar? O que a gente precisa de processos cooperativos? O que a gente precisa de integrar enquanto coletivo, enquanto grupo, para poder chegar nesse lugar que a gente quer? E o que a gente precisa reconhecer que nos impede também de trilhar esse caminho? Então, tudo isso você vai formando uma trilha para você trazer as ações, né, as metodologias que sejam em função de buscar esse futuro, de buscar essa potencialidade a partir das capacidades coletivas, né, de usar isso a favor da ação. E aí, como que a gente faz esse ciclo? Depois que a gente começa a aplicar, desenvolver as ações,
a gente precisa pensar também na avaliação disso, né? Dos processos, dos produtos. A gente, no curso, só um minuto, a gente pegar uma água aqui. A gente aqui no curso de assistência técnica da UFBA, a gente discute que os processos, às vezes, são bem mais ricos do que até os produtos, do que a gente chega no final com a comunidade e constrói ele de forma cooperativa. Por quê? Porque a gente vê alguns avanços, vê algumas questões acontecendo que antes você não via. Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar num planejamento com um município em São Paulo, eu nem lembro mais o nome do município, e eu propus que a nossa equipe propôs para a gente fazer uma reunião com todas as secretarias da prefeitura. E quando fizemos essa reunião de todas as secretarias, o tema era habitação, direito social, e a gente começou a fazer pergunta para todas as secretarias de questões que tinham a ver, né, com a habitação e direito social, começou a acontecer uma coisa ali naquela reunião. Os secretários um olhavam para o outro e falavam, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia que dentro da sua secretaria tinha essa diretoria, tinha essas informações, eu estava me batendo aqui. Então, só o fato da gente estar ali fazendo uma oficina, fazendo uma atividade para discutir um assunto com todas aquelas secretarias, já gerou neles no processo uma conexão, parcerias que não existiam, troca de informações que um não sabia que o outro tinha. Então, tudo isso dentro de um processo, você percebe que está enriquecendo aquela gestão, que está enriquecendo aquele grupo, e muitas vezes o processo é tão rico que aí você chega no final com o produto, você olha e fala, mas o processo acho que foi tão desafiante e me mostrou que agora toma outros caminhos, e isso é realmente impressionante. Então, tão importante quanto o produto, e agora eu chamo a atenção nisso para a gente não ficar muitas vezes, mas não chegou no final, não chegou no que era previsto, a gente não cumpriu as metas. Ok, às vezes a gente não cumpre as metas, mas starta, inicia processos de conexões, processos colaborativos e processos outros que sem aquele trabalho que a gente realizou não teria iniciado. Então, só isso que muitas vezes a gente não vê porque não volta para ver, não sabe como foi o desdobramento, já é um ganho, já está enriquecendo aquela comunidade. Então, a gente também precisa valorizar os processos de diálogos, os processos de trocas coletivas, os processos dos conflitos que a gente media, né? Muita gente fica bravo porque vai numa reunião ou numa oficina, o povo só quer brigar. Mas vejam, as pessoas estão ali cheias de pedras para jogar. Se a gente conseguir fazer com que elas, cada um jogue sua pedra, cada um olhe a pedra do outro, olhe a minha pedra, e faça isso de uma forma, de uma dimensão dialógica, você acabou de despertar um processo que pode gerar outros processos colaborativos, porque enquanto você não resolve isso, vai ser sempre a mesma coisa. Toda atividade que você fizer, todas as oficinas, todos os encontros, vai ser de conflitos e, de repente, até pelo mesmo assunto, porque geralmente nunca muda. É o mesmo assunto que está ali na garganta de alguém ou de alguém ou de alguns grupos e precisa ser resolvido para conseguir avançar, às vezes com outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente está ali trabalhando, mas às vezes é preciso fazer esse diálogo, tá bom? E outras coisas, né? Vamos lá. Aí aqui a gente vai falar um pouco das metodologias integrativas. A gente fez uma live, inclusive, sobre isso, com uma pessoa que é uma das pessoas que participou, com uma das fundadoras desses conceitos, das metodologias integrativas. E para todo mundo que trabalha na área social, já conhece as dinâmicas de grupo, que a gente sempre fez, né, e continua fazendo. Para mim, do meu ponto de vista, é a mesma lógica, só que as metodologias integrativas, ela vem com um conceito mais amplo, né? Um conceito mais ampliado, de uma conexão maior da pessoa consigo mesma, isso que eu acabei de falar, dela reconhecer que ela tem pedra para jogar e ela reconhecer que o outro pode ter uma pedra para jogar nela também. Então, da conexão dela com ela mesma, da conexão dela com os outros e como é que a gente consegue avançar junto a partir dessas relações. Então, do ponto de vista de trabalharmos as capacidades coletivas, eu quis trazer para vocês essa questão da gente trabalhar com metodologias integrativas, porque, para mim, é o que há de mais novo e o que há de que pode nos trazer melhores resultados, não só para nós, profissionais e pessoas, quando a gente está fazendo isso, porque a gente também está se trabalhando,
mas para os grupos que a gente trabalha, da gente reconhecer primeiramente aquilo que a gente falou ontem, né, da dissonância cognitiva, e que hoje comecei a aula falando do capitalismo cognitivo, né, porque é muito bom para o capitalismo essa coisa de olha, eu tenho um discurso, mas a minha ação é outra, né? Isso responde muito bem o sistema que a gente tem. E quando a gente estava falando aqui das capacidades coletivas, a gente falou das capacidades coletivas a serem utilizadas para as políticas públicas, para as políticas sociais, para a mobilização de movimentos em defesa de direitos. Agora, vocês sabem que as capacidades coletivas são utilizadas o tempo inteiro para vários tipos de interesse. Se a gente parar um pouquinho para pensar, agora vamos pensar, vou trazer vocês para um outro olhar, né? Como o mercado já é inteligente, já faz isso, como várias pessoas, vários políticos já fazem isso o tempo todo. Vocês sabem como são formados, por exemplo, os cartéis? Eles mapeiam, né, posto de gasolina naquela cidade. Todo dono de posto de gasolina conhece todos os outros donos de posto de gasolina. Eles dialogam entre si os interesses deles. E quando eles determinam que é o valor X, que eles não vão abaixar, isso, vocês veem isso no jornal? Sempre que o governo fala, vou tirar um tributo, vai ter que baixar o combustível, já se organizam para não baixar o combustível, se conversam rapidamente, todo posto põe o mesmo preço e não tem competitividade, vai ser isso e acabou. Isso é um mapeamento que eles fazem, é uma forma de já se organizar, né? É até uma fraude, né? Porque não é legal, mas já é uma forma que eles utilizam isso que a gente está falando aqui, das capacidades coletivas. Outras formas que se utilizam nessas negociatas, que tem sempre uma pessoa, né, uma liderança que conversa com esse, com aquele. Olha, o interesse é esse, vamos falar, sei lá, especulação imobiliária, né, que é um tema aí, para mim, né, do ponto de vista mais simples de explicar essa questão. Quando uma pessoa decide que vai ganhar uma soma vultuosa de recursos, ela vai fazer acordos. Eu vivenciei, participei, vi uma história acontecer no município que eu trabalhei, que era isso, o cara tinha muita terra, e ele pensou o seguinte, ele falou, bom, eu quero lotear essa terra, mas ela é afastada, ela é periférica, ela não vale muito dinheiro, se eu lotear ela e vender hoje, primeiro ele conseguiu colocar isso no plano diretor como área urbana, assim, que era uma área rural. Até aí a gente sabe que acontece no país inteiro, né? Essa irregularidade não é bem isso, mas assim, é uma outra palavra. Eu não vou falar aqui. Então, ele consegue, sem necessidade, transformar a área rural em urbana. O segundo passo é, bom, mesmo sendo urbana, está longe de tudo, não tem estrutura, não tem água, não chega luz, não chega saneamento. Então, eu não vou conseguir vender isso num valor que vai me agregar, que vai me resolver o que eu estou precisando resolver agora. Então, eu faço o quê? Então, eu vou fazer um acordo. Aí, ele procurou algumas pessoas do mercado, alguns amigos gestores e tal, e resolveram o seguinte, olha que projeto legal. A gente doa o centro da área para a prefeitura recebe a doação, publica no Diário Oficial que vai construir a sede da prefeitura lá, e imediatamente todo mundo vai querer, o shopping vai querer ir para perto da sede da prefeitura, os mercados, restaurante. Então, a gente já começa a vender para os futuros empreendedores interessados, e depois as áreas da borda a gente vende para os funcionários, para quem quer morar perto da prefeitura. Então, o que aconteceu? Deu certo? Não, mas deu. Por quê? Ele fez a conversa dele, ele conseguiu um monte de investidor, né? Os donos lá de hotel, restaurante, shopping, chegou a investir, os grandes que queriam fazer, ele recebeu o recurso, depois se criou uma certa revolta com a história, com a situação que vazou, não permitiram que a prefeitura publicasse, dentro da própria prefeitura se criou algumas resistências, que não ia construir a prefeitura nesse lugar, e o projeto andou para trás, mas ele já tinha vendido, ele já tinha especulado, ele já tinha dito que a terra ia valer R$100 o metro quadrado, já tinha vendido por 50 para as pessoas que iam explorar aquela terra assim que a prefeitura começasse a fazer uma obra. Então, isso é uma das formas que o mercado usa de fazer
de pegar as capacidades coletivas que eles têm, né, e se juntar a favor de fazer alguma iniquidade. Agora, se está dando tão certo para as iniquidades, por que não pode dar certo para a gente fazer cumprir a garantia do acesso aos direitos? Por que a gente não pode fazer isso com as nossas lideranças, conosco profissionais, nos unirmos, nos juntarmos, fazermos uma articulação e não permitir, né, que eles façam mais iniquidades com os recursos que são destinados à ação social, os recursos que são destinados às políticas públicas, às políticas sociais e a tudo isso que a gente tem visto, essa captura que é indecente, né, do mercado das questões sociais. Porque geralmente acontece isso, a prefeitura vai fazer um programa de uniforme escolar. Em 5 minutos aparece uma empresa para vender camiseta a R$60 para a prefeitura, camiseta de menino de 10 anos a R$60 para a prefeitura, capturar aquele dinheiro o máximo possível e fazer essas trocas que a gente já conhece. Então, essas iniquidades todas vêm sendo feitas como? A partir da somatória das capacidades coletivas que essas pessoas têm, de se juntar para fazer essas coisas acontecerem. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o contrário, tá, gente? A gente vai fazer a mesma coisa, só que para a construção social. Porque é isso que as pessoas que estão lá na ponta, que as pessoas que estão nos territórios vulneráveis, precisam começar a perceber. Que elas são manipuladas, que elas são gado. E quando chega lá esse político, essa pessoa para negociar essa questão de que, olha, vai ser assim, você é líder, e vocês que estão aqui, trabalham com territórios, com certeza deve ter passado por algumas situações assim. Eu já passei por várias. Às vezes você liga numa associação de moradores, fala com a pessoa, fala, olha, marca uma reunião com a associação, porque eu quero sobre trabalho social, a gente quer fazer uma oficina, queria usar espaço da associação. Não, pode falar comigo mesmo, eu que tenho a chave, eu que decido tudo aqui, eu que alugo, já te falo que vai cobrar, né? Não te pergunta nem que trabalho vai ser feito, e aqui é comigo mesmo. Então, as pessoas acham que estão ganhando de uma forma individual, particular, mas elas estão perdendo o tempo todo, porque elas estão perdendo de fazer daquele espaço, daquele projeto, uma construção cooperativa e coletiva que é bom para todo mundo, ok? Então, a gente vai trabalhando essa questão das capacidades, de somar as nossas capacidades para criar capacidades coletivas, mas para mostrar para as pessoas que a gente, quando se junta e quando une forças, é o jogo do frescobol. Vocês já viram esse jogo? Que para o outro time rebater, você tem que levantar bem levantado. Então, para o outro, para você ganhar, o outro tem que jogar bem para você. Para ele ganhar o ponto, você tem que jogar bem para ele. Então, é ganha-ganha. Eu te ajudo a fazer seu ponto, você me ajuda a fazer meu ponto. Assim que a gente vai construindo. Não qualquer coisa que acontece, não deixa comigo. Eu vou lá convencer as pessoas, né? Eu trabalhei num projeto que foi mudado em 45 minutos do segundo tempo, projeto de habitação social. E quando a gente chamou as lideranças para conversar, que a prefeitura estava mudando e tinha muitas iniquidades envolvidas, não, o prefeito já me ligou. Então, ele se sente o cara, porque o prefeito já ligou para ele e conversou com ele que ia mudar tudo, então ele já é amigo do prefeito e a vida dele está ganha. Mas são 700 famílias que estão perdendo um direito, são 700 famílias que estão perdendo, estão sendo prejudicadas com essa mudança de projeto. Então, as pessoas ainda têm essa ilusão, né, de estar ligada a certos jogos de poder, de estar ligada, de estar conectadas a certos interesses, que é ilusório. A gente vê isso o tempo inteiro, quando a gente fala, né, dessa dissonância cognitiva. Quer ver a gente falar bonito? Vai conversar, começa a ver, não todos, né, porque a gente tem muita gente aqui, muitos políticos no Brasil, que não dá para ouvir nem o bom dia, boa tarde, é bem complicado. Mas tem muitos que falam muito bonito, que fazem um grande discurso, que são grandes humanistas, né? E que a empregada doméstica é assessora no gabinete, porque ele paga para ela com o dinheiro da verba do gabinete dele, mas tá tudo certo, ele é um humanista. Então, essa dissonância cognitiva que a gente assiste em todos os lugares, eu quero lembrar que isso acontece também nos territórios de vulnerabilidade. E que é aí que está o grande problema. Porque no final da história, nós somos todo mundo meio que manipulado, né? Nesse rolo todo aí. E aí eu fico olhando muitas vezes, quando a gente fala, né, desse capitalismo cognitivo, quando a gente fala dessa questão do atraso brasileiro,
um juiz que precisa ser chamado de doutor, senão ele vai processar a pessoa, um promotor que distrata uma pessoa porque a pessoa é negra, porque a pessoa é gorda, porque a pessoa é... Esse tipo de situação, né? São pessoas que se acham melhores que as outras porque são manipuladas com um salário de 20, 30, 40 mil reais. Eles não têm poder. Quem é que tem realmente poder nessa sociedade? Não está nesses caras. Está nas grandes corporações, nas grandes indústrias, né? Quem está ditando as regras da mídia. É com esses caras que estão no poder. Mas, de alguma forma, todo mundo foi convencido que está confortavelmente conectado às relações de poder e está ganhando alguma coisa em manter esse racismo, em manter esse machismo, em manter essa pobreza, tudo estrutural nesse país, porque acha que dessa forma, né, ele está se mantendo naquele lugar. E é uma burrice. Né? Quando a gente começa a ler histórias de outros países, esse capitalismo mais consciente, mais avançado, eu não estou defendendo o capitalismo não, tá? Gente, é o seguinte, eu pesquisei que em alguns países as pessoas não têm. Eu fiquei um ano, por exemplo, fora do Brasil, na França, e lá as pessoas não têm esse problema todo de moradia, de desemprego, né, de falta de acesso a transporte, a saúde, a lazer. Existe uma universalidade de acesso aos direitos. E isso não incomoda as pessoas mais ricas, não incomoda a classe média alta. Eles não estão incomodados de ir no cinema e ter pessoas da periferia da cidade no mesmo cinema que eles. Para eles não faz diferença. Eles entendem que o que eles têm é diferente do que o outro não tem. E eu estava lembrando esses dias de algumas questões que mostram muito isso. Tem aquele... A gente aqui no Brasil, né, tem aquele filme Que Horas Ela Volta, que tem aquele ranço, né, da dona da casa, porque a filha da empregada passa na USP e o filho dela não, quando já se viu, né, eu fiquei classe média alta, praticamente uma rica, e meu filho não passa numa USP e o da empregada passa, como é que isso pode acontecer? Esse ranço que existe, essa diferença de humanidade, né, o meu filho é melhor do que o seu, é mais humano, de repente, não sei como é que passa pela cabeça, mas isso é incutido, isso está, né, na raiz da pessoa a vida inteira aí, sendo criada, educada para repetir isso. E um filme que me marcou muito, faz muito tempo esse filme já, foi aquele Elysium, porque naquele filme, quando eles resolvem invadir lá o planeta que eles fizeram fora da Terra, não era para ter casa com piscina, não era para sentar naquelas mesas e comer aquelas comidas, eles só queriam as máquinas de saúde. As pessoas querem ter saúde, querem ter trabalho, querem ter lazer. Você quer ter seu helicóptero, você tenha. Eu, por exemplo, Elisa Mara, eu não tenho interesse em ter, por exemplo, um helicóptero. Para mim, não cabe na minha vida ter um helicóptero. Não me importa que outras pessoas tenham, está tudo bem para mim, né, que eles tenham. Eu não estou aqui para guerrear porque ele tem, mas ele também... Mas, assim, por que as pessoas têm que se importar tanto, né, com essa coisa do não ter? Vocês estão lembrados aí quando liberou essa coisa do IPI, o povo ficando bravo, porque gente que ganhava muito pouco estava comprando carro zero no Brasil, uma rinha, sabe? Totalmente sem nexo, sem ter nem porquê. E isso deixa cada vez mais forte, né, esse capitalismo de gado mesmo, né, que nós somos, de não conseguir romper esse conservadorismo e continuar mantendo as grandes corporações sempre ganhando, né? Sempre sugando o que a classe trabalhadora produz e passando de país para país e fazendo isso em todos os lugares e as pessoas achando que é assim mesmo, né? E, na verdade, gente, não é. Tá? Deixa eu olhar o horário aqui. São quase 9 horas, olhei o horário, porque senão a Ana Paula me chama aí e fala, você está falando demais, você ainda não terminou essa parte. Mas, assim, eu quis falar isso para vocês porque a gente está aqui no processo reflexivo. Nós trabalhamos na área social, nós queremos fazer uma construção social. Eu vi hoje as respostas de vocês, que vocês passaram para a gente, e muito tem essa angústia, né, do porquê que a gente vive numa coisa tão injusta e como é que a gente não consegue sair desse ciclo. E a gente também não consegue sair desse ciclo porque a gente acaba entrando nele sem nem perceber. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas às vezes a gente acaba entrando nesse lugar também e não percebe, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então, assim, quando a gente está... quando a gente chega num grupo ou num território,
né? Além da gente criar um espaço, quando a gente está falando de metodologias integrativas, a gente vai primeiro criar um espaço seguro. Seguro é que as pessoas possam falar sem medo, que elas possam participar sem medo. Manuela. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso acontece, às vezes, algumas pessoas não conseguem falar na frente de outras, aí depois chama a gente de cantinho e tal. Então, a gente precisa se posicionar de que todas as pessoas têm a liberdade, de que tudo que for falado vai ser dialogado, né, com igualdade dentro desses processos, nesses espaços, e que é preciso respeitar as posições, porque isso é uma das coisas que a gente precisa começar a trazer esse respeito de baixo para cima, a gente precisa começar a trabalhar essa questão de respeitar o outro em todos os territórios, em todos os grupos que a gente trabalha. Porque isso está muito arraigado, né? Como as pessoas estão muito ligadas na mídia e tem muito julgamento o tempo inteiro, né? E um não sabe da vida da outra pessoa e já está falando, ah, foi por conta disso. Então, isso o tempo inteiro vai trazendo mais conflito, mais confusão, e a gente precisa começar a trazer esses valores. Então, desenvolver as informações que a gente quer com clareza, né, e com uma linguagem bem simples. Eu falei isso na aula de ontem. Não dá para a gente chegar num território cheio de vulnerabilidades e falar para as pessoas, porque essa dissonância cognitiva da desigualdade social vem de um processo de um capitalismo periférico em que o trabalhador vai ser expoliado. Não dá, gente. Não, a gente não vai conseguir desenvolver um diálogo, a gente não vai conseguir entender o que está se passando com aquela pessoa, com aquele grupo. Então, a gente precisa trazer de uma forma mais clara. A gente conhece a nossa teoria, a gente tem uma reflexão crítica e a gente traz isso para a prática, para uma metodologia que as pessoas consigam participar. E muitas vezes, assim, a gente percebe que dentro daquela metodologia tem gente que não consegue nem falar. Quando você dá o papel, uma caneta, a pessoa se expressa. E você começa a olhar e falar, nossa, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E você olha um desenho, olha a forma que ele escreveu alguma coisa, e você começa a perceber as limitações e as potencialidades do outro. Então, a gente precisa aprender a ter esse olhar, né? Então, realizar um acordo, um pacto de conduta, eu gosto muito de fazer esses acordos em todos os lugares que eu vou trabalhar, porque é uma forma de, no primeiro momento que a gente entra, a gente já combina. E o que está combinado é responsabilidade de cada um. Então, se a gente combinou que vai ter uma tolerância de 5 minutos todo dia para as aulas, eu vou respeitar os 5 minutos, e vocês vão entender quando chegar 20 minutos atrasado, que eu já comecei a 15 minutos e está tudo bem. Ninguém está de mal, nem com raiva, nem criticando, nem julgando ninguém. Todas as pessoas sabem do pacto, dos acordos, e têm a sua responsabilidade. Então, nesses pactos, a gente pode definir questão de horário, questão de tempo de fala, questão da forma que a gente vai, por exemplo, fazer uma mobilização, vai convidar para as reuniões. Então, tudo isso fica pactuado. É uma forma que as pessoas se sentem respeitadas, tem um roteiro, tem ali as informações para ela também respeitar os processos do coletivo e a gente conseguir realmente criar ambientes mais colaborativos. Né, direcionar para ambientes mais colaborativos, sempre chamando atenção nessas questões, porque vai ter sempre essa coisa, né? Alguém chegou atrasado, fulano está atrasado. Não, ele está no horário que ele conseguiu chegar e está tudo bem, e nós vamos respeitar, porque ele está fazendo o melhor que ele pode, a gente vai construindo outros espaços, ok? A gente vai construindo essa colaboração. E aí a gente pode definir valores em comum. Porque todos nós temos valores, né? As políticas têm os valores incluídos, nós temos valores pessoais, as pessoas têm seus valores, nós temos valores sociais. E quais são os valores que a gente pode trabalhar dentro de um grupo, dentro de um território? Né? Nós vamos, sei lá, a valorização da cultura local é um valor. Se for, né, um território de uma identidade, alguma questão que isso é forte, a gente vai trabalhar esse valor. Né? O valor é o respeito, é a questão da mulher, é a questão da violência, que a gente precisa ter paz, então a paz é um valor, como é que a gente vai trabalhar a cultura de paz nesse território. Então a gente vai
conversar com esse grupo, definir quais são os valores prioritários desse grupo e vamos trabalhar com esses valores o tempo todo, sempre em todas as atividades que a gente estiver atuando, de uma forma, claro, subentendida muitas vezes, mas dentro do processo. Bom, criar critérios adequados para a gente avaliar as atividades. Porque, gente, e cada vez nós vamos caminhar mais para isso, né? De mais atividades online, pouca atividade juntos, né? Encontrando as pessoas, mas mesmo assim que a gente encontra, um tempo é sempre apertado, todas as atividades que a gente faz, as pessoas saem, mas eu queria ter mais, queria ter falado mais, não vai dar tempo, e aí a gente precisa ter habilidade para conseguir compreender, para conseguir avaliar como que está sendo aquilo para as pessoas. Então, que seja lá, se é uma atividade presencial, uma caixinha lá com que a pessoa põe na hora que sai o smile lá, o sorrisinho, ou a tristeza, né? Não sei nem fazer tristeza. Põe na figurinha lá dentro, faz uma avaliação rápida. Que seja uma coisa a cada 1 mês, 2 meses, você mandar uma mensagem para o WhatsApp. Vocês viram ontem, eu fiz com vocês, mandei lá um formulário, pedi para vocês, todo mundo responder. Não foi mais que 2 minutos para todo mundo. E eu já usei para preparar a aula de hoje, vou usar outra parte para preparar a aula de amanhã, para já responder as coisas que vocês estão me colocando. Então, é uma coisa que pode ser prática, pode ser rápida e pode trazer a leitura que a gente quer. Porque às vezes a gente inventa demais e faz um questionário de 2 páginas, em 2 vias, não sei o quê, e nunca consegue chegar a lugar nenhum. Mesmo que você consiga lá preencher tudo, depois você não consegue sistematizar, depois que alguém colocou no computador, você não consegue analisar porque não dá tempo, e aquilo vai ficando, você fica angustiado e não conseguiu compreender aquele processo para saber se a sua reflexão e a metodologia que você usou está realmente correspondendo, realmente surtindo efeito. É isso? E aí a gente vai se embolando. Então, procurar de forma simples meios para a gente avaliar mesmo as atividades, as ações. A gente tem esse monte de tecnologia que a gente pode usar ao nosso favor, e aí cada um sabe, né, o que tem de recursos que pode usar. Então, usar isso da melhor forma possível, ok? Até mesmo, acho que na página de Facebook, acho que dá para fazer aquelas pesquisas que a pessoa responde sim ou não. Tal. Eu acho que tem umas enquetes aí, umas coisas que dá para a gente fazer, usando até mesmo essas páginas das redes sociais. Bom, não impor mudanças, né? Isso é uma coisa importante. E é importante, talvez, assim, eu não sei vocês, os professores que eu tive na universidade, quando eu fiz serviço social, eles tinham essa postura de muitas coisas que tinham que mudar. Tinham que ser assim, ou tinham que ser assado, que estava equivocado. Então, chegava no lugar, lembra que ontem eu falei daquele de 1920, 1930, daquele profissional que vai lá falar para a pessoa que ela tem que mudar, que ela tem que tratar melhor o vizinho, que ela tem... E as coisas geralmente não são bem assim, né? A gente precisa compreender o que está acontecendo para a gente conseguir dialogar como é que a gente pode superar as questões juntos e não chegar e dizer que tem que mudar, vou impor a partir de hoje, e a gente vê isso o tempo inteiro, né? Olha, você está aqui, entrou no programa, e a partir de hoje a senhora, o senhor, não pode mais fazer tal coisa para poder estar no programa. Assim, né? Eu lembro uma vez que aconteceu comigo, uma das técnicas sociais que trabalhava comigo numa prefeitura, na habitação, me trouxe lá as prestações de contas que a gente tinha do auxílio social, e ela falou, essa daqui você precisa cortar, cancela. Eu falei, cancela? Por quê? Aí ela me mostrou lá o processo, assim, nas contas que ela apresentou, dos auxílios, ela trouxe, tinha um ticket de supermercado que tinha 150 itens, um negócio enorme, e tinha uma garrafa de vodka. Agora, vocês imaginam o tempo que a pessoa tem para olhar 150 itens e achar uma garrafa de vodka e falar que vai cortar o auxílio da pessoa porque a pessoa está tomando vodka. Eu falei, querida, qual é o seu problema? Né? Nós não estamos aqui para decidir esse tipo de coisa. Primeiro, que o auxílio social que é dado, como esse que a gente tem, como o do Bolsa Família, ou esse que está acontecendo agora, a pessoa tem que usar para as prioridades da vida dela. Nós não somos polícia. Não estou dizendo que está certo ou que está errado ela tomar vodka. Isso não é problema meu. Mas eu não tenho esse poder de policialesco, esse poder de polícia. Eu tenho que orientá-la, né, e mostrar para ela qual a melhor forma que ela pode utilizar esses recursos para manter a família dela
né, tendo alimentação, todas as coisas que ela precisa, mas não chegar para ela e falar, você está fora porque você comprou uma garrafa de vodka. Isso não cabe. Nós não somos esses profissionais, nós somos a polícia da assistência social, não existe isso. Então, a gente precisa rever muitas questões ainda nos nosso dia a dia. E eu vou contar mais uma, porque aí comecei a falar, me veio outra, deixa eu olhar o horário. Quase 9, então terminar, gente. Quando eu cheguei aqui na Bahia para trabalhar no projeto de banco mundial, e era uma consultoria de regulação fundiária, a gente tinha alguns reassentamentos. E nesse processo de reassentamento, tinha um reassentamento que era em Feira de Santana, só que as assistentes sociais eram todas aqui de Salvador, então elas iam uma vez por semana, o carro ia de manhã, passava lá o dia, voltava. E nós tivemos uma reunião e estava uma confusão, para a gente, o que está acontecendo? E aí, a história era o seguinte, as pessoas tinham mudado lá para o bairro, para o conjunto, que foram reassentadas, e elas voltaram na outra semana para fazer uma visita técnica, conferir tudo, porque ia ser gerado um título para cada família da casa, né? Elas iam receber o título de posse da casa, e tinha 2 famílias que tinham trocado a casa. Então, saiu de uma rua, foi para outra, foi para outra, porque a filha morava naquela casa e a filha precisava da mãe para ajudar com o filho. Essas redes de solidariedade, essas redes de vizinhança que existem, né, em todos os lugares, não é só em territórios vulneráveis. E por questões dessas redes de apoio da mãe, da avó e tal, eles trocaram de casa. Não saíram do conjunto, mas fizeram uma troca de casa. E elas decidiram que eles tinham que voltar para as casas, que elas tinham que dar o papel da casa que elas colocaram e que as pessoas estavam erradas de fazer aquela mudança. Porque onde se viu não terem comunicado, não terem pedido, solicitado, porque isso não era uma coisa possível. E eu fiquei pensando, falei, primeiro, não tem nenhuma ilegalidade que eu saiba da pessoa trocar de uma casa com outra casa. Depois, eu perguntei, o que vai mudar na sua vida você apagar o nome da pessoa, daquele endereço, escrever o nome da outra, e pegar outro cadastro, apagar o nome da outra pessoa e escrever o nome da outra? O que vai fazer, o que vai mudar na vida de um profissional de serviço social? O que vai mudar no dia dele? Sabe? Ele vai dormir melhor, vai dormir pior, vai acontecer... Porque, assim, são coisas que, para mim, é difícil de entender. Você prefere prejudicar 2 famílias numa relação de vizinhança do que fazer uma mudança que realmente a família poderia ter ligado e talvez tivesse ligado se elas tivessem, desde o início, uma boa relação, né? uma conexão com todas essas famílias. Talvez a pessoa teria ligado para falar, olha, a gente está com essa situação e tal. Mas quem sou eu também na fila do pão para julgar, né? Eu só posso dizer que eu achei um absurdo eles fazerem as famílias trocar de novo para ela poder dar o título naquela casa que ela definiu, né? E para depois, se eles quisessem, depois que ela for embora, aí faz o que vocês quiserem, aí já não é mais problema meu. Então, esse tipo de postura que faz com que se prevaleçam os tipos de conflitos que a gente tem. A gente não dá importância porque é realmente importante. O importante é as pessoas estarem abrigadas, é estarem nas casas delas, é estarem morando lá. Isso é essencial. Isso é o importante. Agora, se houve uma troca, se houve outras discussões, aí, gente, eu sinto muito, mas é o tipo de coisa que eu não consigo concordar, que eu acho que não muda, o que não muda na nossa vida, o que a gente pode fazer alterações, flexibilizar, ajudar as pessoas, contribuir, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente precisa fazer sim. Ainda mais em casos como esses, que não vai mudar absolutamente nada na nossa vida. É uma questão de você sentar no computador, pagar um nome, digitar outro, pegar o outro cadastro, pagar outro nome e digitar outro. Então, sinto muito, eu não concordei. Não sei nem depois como ficou, porque eu não era do setor e eu tinha uma chefe que falava, você está se coçando, né? Querendo se meter. Eu falava, não se mete. Deixa que essa questão não nos cabe, não é nossa. Mas, enfim. Então, vamos terminar aqui. Então, assim, não impor essas mudanças. Quando a gente tem esse processo colaborativo, quando a gente busca um processo cooperativo, então, dessas famílias, né, se tivesse participado de processos colaborativos, possivelmente
elas teriam informado essa mudança antes, a pessoa não se sentiria indignada pelo seu pequeno poder de técnico social, de ter decidido que era ali, que a pessoa desdecidiu a decisão dela, e talvez a situação teria sido outra para essas famílias e até mesmo para as técnicas. Bom, a gente também, quando a gente está olhando esses grupos, é interessante a gente ver quem são as pessoas mais dominantes e as pessoas mais tímidas, porque geralmente as lideranças, as pessoas que têm um perfil de maior liderança, sequer deixam os outros falarem, né? Essa dimensão dialógica das pessoas se posicionarem, conseguir falar, aí fica um pouco comprometida. Então, a gente precisa ter um pouco essa percepção e incentivar bastante quem não gosta de falar, definir tempo sim, porque aí quem gosta muito de falar, fala naquele tempo e deixa espaço e tempo para os outros. Então, isso é uma forma da gente criar também essas conexões, tá bom? Usar métodos de pequenos grupos ou até de pesquisas individuais que a gente pode fazer para a pessoa que ela, de uma forma sigilosa, às vezes tem questões que eles querem falar para o profissional, quando a gente trabalha. Eu não tenho falado do atendimento individual nessas aulas, da jornada do trabalho social, gente, porque raramente a gente faz atendimento individual. Quem trabalha com o trabalho social nas políticas urbanas, na questão ambiental, tal, sabe que a nossa situação acaba sendo sempre para grupos, para várias pessoas, com oficinas, encontros, assembleias, a gente acaba tendo poucas relações mais individuais. Mas não que não seja permitido ou que não seja possível. Agora, tem pessoas que querem, às vezes, dialogar com a gente em algumas situações que elas querem colocar, e a gente precisa desenvolver formas para que elas possam chegar, possam também, né, conseguir fazer essa troca, fazer esse diálogo com a gente enquanto profissional, ok? Bom, usar a comunicação não violenta, né? As metodologias que incentivam as pessoas a observar, né? Tem uma metodologia que a gente falou, acho que, não sei se está lá na live, que as pessoas eles fazem um círculo e as pessoas primeiro, no primeiro minuto, elas se observam, né? Como é que eu estou? Porque se eu estou angustiada, se eu estou agoniada, se eu estou com alguma coisa que eu quero resolver imediatamente, isso vai passar ali na hora que a gente for discutir o assunto, né? Então, a partir daquele 1 minuto que eu sei como eu estou, eu já consigo me posicionar. Bom, eu estou angustiada, mas não é nada aqui dessa situação, eu estou com uma angústia que é talvez na minha casa ou no meu trabalho. Então, calma, vou deixar isso lá, deixa eu ver o que é aqui. Você consegue dar uma reorganizada, né, naquela situação, as pessoas conseguem colocar um pouco o foco ali para resolver, de repente, uma questão que precisa ser resolvida de forma coletiva. Então, que a gente incentive essa observação, as nossas emoções, o que a gente precisa, né, e a gente aprenda a pedir, né, a pedir um por favor, a pedir para o outro, por favor, posso falar? Porque a gente aprende a pedir, para a gente sair desse lugar do julgamento, das opiniões, das ameaças, das exigências, né? Não só nossas, e eu não vou dizer nós, profissionais do trabalho social, a gente não faz isso, a gente não ameaça ninguém, pelo menos eu espero que não, né? Pelo menos quem está aqui comigo, eu espero que não. Eu sei de muito caso aí de pessoas, de técnicos que trabalham bem com a polícia mesmo, tá? Mas eu acho que não é o caso de ninguém que me acompanha, porque essa postura não condiz com o meu perfil. Mas, assim, essa questão quando a gente está tratando as pessoas, tem ameaças que vêm da gestão, né? E a gente sabe disso, tem muitas vezes o secretário ou o diretor, alguém chega e fala, se não fizer tal coisa, eu vou acabar com esse projeto, tem ameaças, vou cortar esse recurso, não vai ser mais assim, não vai ser mais assado, se não aceitar tal coisa. Então, a gente sabe que isso existe também, né, nos jogos aí de relações, que a gente está no meio, né, tá como mediador, a gente tem que lidar com isso também, mas também é uma forma de disputa de poder muito comum nas comunidades mais vulneráveis, porque desde criança as pessoas aprendem que para você conseguir o que você quer, você empurra, né, você grita, você briga, você tem uma disputa ali, né, muito comum, essa comunicação violenta, e eu não sei nem se as pessoas se eles percebem isso. Um dia eu estava numa reunião, tinha uma oficina, era noite, tinha um monte de gente que a gente ia fazer,
e tinha um menininho sentado, assim, e o outro veio para dar oi, mas ele deu um tapa tão grande no menino, nas costas, e aí, eu falei, nossa, deve ter doído, mas o outro falou, aí, ok, entendeu? Mas é violento isso, é agressivo, e a gente precisa trazer essa comunicação não violenta, porque as pessoas não gostam, né? Elas podem naquela hora achar que está tudo bem e tal, mas, gente, não tem como gostar de ser destratado, de ser maltratado, de ouvir um grito, de ser tratado com agressividade, com violência. Então, no nosso trabalho, a gente precisa trazer essa cultura da paz, sim, para qualquer local que a gente esteja trabalhando. E eu não estou dizendo que em alguns momentos a gente não precisa de ter autoridade. São coisas diferentes, né? Tem momentos que a gente precisa exercer a nossa autoridade profissional. A gente precisa dar um grito. Quem já trabalhou comigo, a Leila, que está aí hoje, sabe que tem vários momentos que eu falo, parou agora. Nesse tom eu não converso. Ou silencia todo mundo e vamos falar um de cada vez. Eu quero entender o que está acontecendo e nós vamos chegar num acordo, ou eu estou saindo daqui agora. Aí todo mundo meio que assusta, né? Porque não está acostumado muitas vezes ver esse tom de autoridade. Então, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter isso. Tem vários momentos que a gente precisa sim ter autoridade, porque senão você não vai conseguir, né, nem começar, às vezes, uma atividade. A gente precisa ter autoridade, mas de maneira nenhuma de forma agressiva ou de uma comunicação que seja violenta. Sempre, né, mesmo na autoridade, sempre com respeito, sempre com gentileza, sempre colocando que nesse tom eu não converso, né? Não adianta, e sempre se posicionando a favor de uma cultura de paz, ok? Bom, e aí, como eu comecei dizendo, as metodologias integrativas, elas vêm nesse sentido de integrar as diversas formas, da gente reconhecer os diversos saberes, as diversas expressões, as diversas racionalidades, e isso não incomodar, né? Eu reconhecer que eu sou diferente e que está tudo bem ser diferente, reconhecer todas as diversidades, todas as formas de ser, de se posicionar, de se vestir, de falar, de cantar, de música. Isso não ser tão desconfortável para as pessoas em alguns espaços, né? A gente precisa valorizar mais esses saberes, né? Essas experiências. E eu acredito que a gente está entrando em um momento, tem alguns anos que eu vejo mais falando isso, de a gente ter esse respeito. A gente não passar tanto tempo questionando coisas, né, que, ai, por quê? Nossa, mas como que pode fazer tal coisa? Ou um tipo de alimentação, um tipo de piercing, ou, né, que a gente ficava questionando, mas está tudo bem, né? São escolhas, a gente vai vendo os movimentos e cada um deles está querendo dizer alguma coisa, tem uma essência, eu quero saber o que é a essência desse movimento, o que a essência desses meninos estão querendo dizer, como é que eu posso me conectar com isso, como é que eu posso trazer isso para o meu trabalho, né, de uma forma mais integrada, que a gente possa entender que não tem problema. Todas as bandeiras são bandeiras, tudo que é por justiça social é uma bandeira válida. A gente não está aqui para disputar quem que é mais bonito ou quem merece uma medalha, se é antifascismo, antirracismo, antimachismo. Não é essa a questão. Nós não estamos aqui para fazer essa disputa, não é uma disputa. Nós estamos aqui para agregar, nós estamos aqui para construir um processo cooperativo e colaborativo. E nós não queremos nada disso na sociedade. Então, está tudo certo, a gente não precisa disputar, a gente só agrega, só inclui, né? Só entende esse outro saber, só entende essa outra experiência. Fácil lidar, por quê? Porque a gente também tem a nossa situação, que a gente também, educacional, que a gente cresceu, e tem coisas que para a gente não é tolerável. A gente tem que trabalhar isso na gente. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas assim, do ponto de vista geral, as metodologias integrativas, ela vem nesse sentido da gente olhar esses outros saberes, olhar essas outras experiências com outro olhar, com o olhar de que o que a gente tem em comum, tá? Todos nós somos a favor da justiça social, todos nós somos a favor do direito à cidade, todos nós somos a favor de não exploração ao trabalhador. Então, é isso que a gente tem em comum, é nisso que a gente vai focar. Fora nesse comum do que a gente está focando quando a gente está colaborando, quando a gente está cooperando, ok, você tem a sua bandeira, eu tenho a minha, e a gente vai continuar seguindo, e eu respeito a sua e você respeita a minha, tá bom? Então, são essas
metodologias, né, que vão, a partir desse reconhecimento de todas essas potencialidades de mobilização de cores e pessoas e posicionamentos, formar uma base, né, colaborativa para que a gente possa fazer esse enfrentamento mesmo, né, dessa situação, desse status quo aí que a gente está trabalhando. Ai, gente, que horror. Quase que eu derrubo o negócio, mas acho que ok. Bom, mais uma água. São 21h14. E aqui eu trouxe para vocês algumas questões que vocês colocaram ontem para a gente lá no formulário. E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Acho que poucos minutos para vocês poderem fazer mais perguntas e ver o que tem mais para esclarecer aqui, tá bom? Bom, alguém falou dessa questão que a gente está tratando, né? De como a nossa prática diária, né, fica distante das filosofias, da teoria que a gente defende, e como os recursos parecem insuficientes, as redes, os recursos e toda essa sobrecarga de trabalho. Bom, gente, eu penso o seguinte, antes até de olhar aqui o que eu coloquei, eu acredito que até essa sobrecarga que a gente recebe de trabalho é uma forma de inviabilizarem um pouco os nossos resultados, né? Na real, na ação, né? Com comunidades vulneráveis, porque aí a gente fica tão cheio de coisa para fazer que a gente não consegue fazer o que é essencial muitas vezes, que é fazer esses diálogos com essas comunidades, que é desenvolver essas metodologias com essas comunidades. Então, possivelmente isso é uma forma, né, de nos limitar, de nos barrar, mas nós precisamos ser estratégicos com isso, tá? Então, quando a gente tem essa situação e a gente consegue olhar quais são os valores dessa organização, dessa diretoria, dessa secretaria, desse lugar que eu estou trabalhando, quais são os valores, né, dessa equipe que eu estou integrando, porque isso é importante a gente compreender isso, que a gente está trabalhando com várias pessoas, né, o que essas pessoas estão defendendo, para você saber onde você está, para não levar o gato para o lebre, não achar que você está fazendo uma coisa e está fazendo totalmente outra. Né? E quais são os objetivos desse trabalho em relação aos recursos que tem disponível. Porque, gente, a gente não para fazer isso. Você é convidado para trabalhar num projeto social ou num projeto de trabalho social, ambiental, de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, seja o que for. Você é convidado para trabalhar e, às vezes, você não lê o projeto. E não é porque não te dão. Não é porque não te entregaram ou não te mandaram por e-mail. Provavelmente, a maioria dos projetos está lá no Drive, né, do computador que você usa para fazer relatório e tal, ou até você recebeu por e-mail, mas você não acha que é importante você conhecer aquele projeto como um todo. Você colocar nas suas horas de trabalho, você conhecer o projeto. Então, a gente acaba não sabendo quais são os objetivos gerais, específicos das atividades que a gente está fazendo, para que serve aquilo exatamente, né? E quais são os recursos que estão propostos, até para a gente poder dialogar e dizer, espera, até que é possível, aqui não é, vamos revisar, vamos propor outra coisa aqui. Então, muitas vezes a gente deixa passar essa questão. E já aconteceu comigo várias vezes, eu chego num lugar, estou conversando com as pessoas, eu falo, sim, você já leu o projeto desse trabalho que você está envolvido? Ah, não tive tempo. Você leu o diagnóstico que foi feito dessa comunidade, dessas pessoas que você tem que trabalhar? Você sabe os dados gerais? Você sabe qual é o cenário que elas estão envolvidas do ponto de vista socioeconômico, do sociopolítico, da questão da violência, da questão do território? Ah, ainda não tive tempo. Então, gente, por favor, né? Você está exatamente fazendo a manutenção do capitalismo cognitivo, se adaptando ao que é um discurso e estou desenvolvendo trabalho social. Eu sou um profissional que trabalho na área social e estou desenvolvendo ação social a partir do enunciado que eu recebi. Não sei nem para que metas exatamente, quais as metas e quais os recursos, se isso realmente está casando, se isso realmente é possível com o que estão me colocando. Não sei nem que estratégias eu posso usar para que essas metas envolvam também as metas dessa comunidade, porque eu chego lá com um projeto, quero saber qual é o projeto deles, o que eles propõem, lembra?
É uma forma da gente fazer a conexão. Então, se eu não estou lendo, se eu não sei o que é esse projeto, então eu já estou adaptada ao discurso, né? Que o problema realmente do nosso país é a pobreza, é a vulnerabilidade. Eu não preciso reconhecer potencialidades de comunidades. Eu vou começar meu relatório, eu começo escrevendo assim. A invasão do lugar X, eu já estou criminalizando aquela ocupação. Já começo, né, atendendo a manutenção do status quo. Já estou dizendo que o problema são aquelas comunidades, aquele nível de pobreza que não tem como comprar uma casa no banco, porque ele não foi no banco, não financiou uma casa, e aí invadiu lá, né? E aí o problema é ele. Então, eu já estou dizendo lá no meu relatório, no meu projeto que eu estou escrevendo, que o problema é a pobreza. Eu não começo dizendo lá, diante do cenário de má distribuição de renda no qual vivemos no Brasil, 23 milhões abaixo da linha de pobreza, tal, não sei o que, as pessoas não têm como acessar o mercado para comprar uma moradia. Não, né? Eu vou atender, estou adaptadíssima ao discurso desse capitalismo aí cognitivo. Eu falo uma coisa, faço outra e tá tudo bem, né? Meu salário está garantido lá no final do mês e eu me convenci que eu estou fazendo trabalho social e que eu estou contribuindo, né, para a justiça social, para a diminuição da desigualdade e toda essa questão, todo esse discurso, né? E aí eu tenho bastante justificativa, né? Porque já que eu estou sobrecarga, já que eu tenho sobrecarga, já que eu tenho muito trabalho, então eu posso, né, ser bastante competitivo, porque se eu conseguir melhorar minha situação, minha posição, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais horas de descanso ou de folga, não sei quais os acordos, né? E técnica ao extremo, aquele tecnicismo, porque para que refletir, para que ler o projeto, para que saber se essas metas correspondem a esses recursos, e correspondem ao perfil desse grupo, dessa comunidade que eu estou trabalhando, se isso realmente se conecta, se tem a ver uma coisa com a outra. Para que isso? Eu sou uma pessoa que produz, eu sou técnica, né? Eu vou lá, eu produzo, sou a melhor, a boa, dou resultado para a empresa ou para a gestão e estou caminhando muito bem com o meu capitalismo cognitivo, muito obrigado, né? E a frase, né? Aquela linda frase que a gente está tão acostumado a falar, mas é porque na prática a teoria não é outra, não. Na prática, a teoria é aquela que você escolhe aplicar a partir do seu posicionamento, né, diante do trabalho que você está fazendo. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá, gente? Então, não vou entrar nessa parte das capacidades individuais, né, da qualidade das nossas habilidades. Alguém falou da política de habitação, né? E alguém falou dessa questão do direito à cidade, né? Dessa falta, né? De política que a gente tem de infraestrutura, né? E dessa gestão conservadora e controladora de todos esses interesses políticos. E eu acho que aqui algumas questões aqui a gente acabou respondendo, né? Durante a aula, por exemplo, a questão das políticas de infraestrutura. E eu quero falar que essa questão de recursos insuficientes, tanto para as políticas sociais quanto para as políticas de infraestrutura, se a gente for olhar bem de perto, assim, claro, tem momentos de crise no Brasil, tem momentos de recessão, mas tem momentos de muito investimento. O dinheiro some, o saneamento não aparece, né? A moradia não aparece, ou se aparece, aparece igual nesse Minha Casa Minha Vida na periferia, né? Daquela forma que foi feita 270 bilhões investidos para uma caixinha, né? Caixinha para pobre, desculpa falar dessa forma, mas não tem nem porquê, não tem nem justificativa não pagar um projeto, não pagar os arquitetos para fazer uma moradia com conjuntos, né? E moradias com qualidade melhor para as pessoas, já que os valores possibilitavam que isso acontecesse. Então, no mínimo, já que estou periferizando, já que vai ficar sem transporte, sem saúde, sem educação, lá na PQP, no mínimo, né, que contratasse um arquiteto para fazer cada um dos projetos de acordo com aquele terreno, de acordo com o entorno, de acordo, né, com o recurso para poder garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Mas nem isso a gente consegue porque a gente está o quê? Nessa gestão conservadora, nessa gestão que prefere
né, tem uma coisa aqui, né, que a gente tem, que é um não rompimento com o passado, com essa coisa autocrática, com esse poder, né, que as pessoas preferem. Se você fizer um colega meu um dia fez esse questionamento, então, assim, tem uma parte, assim, uma grande parte de brasileiros que você fala assim, olha, a partir de hoje o salário para quem, por exemplo, para quem fez universidade é 20 mil reais, para todo mundo que fez universidade. Só que quem não fez universidade vai ganhar 18 mil, 2 mil a menos que você, vai ficar meio que na média. Você prefere continuar ganhando 6 mil e a pessoa continuar ganhando 1.000, né, 900, ou você prefere mudar? Ele vai preferir continuar ganhando 5 mil, 6 mil, para o outro ganhar 1.000, porque aí ele acha que é uma distância grande e ele é melhor que o outro. Então, a gente tem uma coisa estrutural mesmo nesse país de achar que realmente essa coisa de classe, né? Essa coisa de ganhar mais faz diferença, você deve ter, sei lá, um nível maior de humanidade. Eu não sei o que passa realmente na cabeça das pessoas, eu ainda preciso até pesquisar um pouco sobre isso, mas é bem complexo. E assim, a aplicação da política de habitação ou das políticas de infraestrutura, a gente precisa compreender o processo de formação da cidade, estudar, né? Saber como que essa cidade foi formada, como que veio essa coisa, né, das favelas, né? Termina a escravidão, essa ocupação dos morros, e daqui a pouco a gente traz os imigrantes e vai para o rural, e o rural vira urbano, porque a gente tem uma revolução industrial e precisa de trabalhador na cidade para ir para a fábrica, e aí você precisa trazer essas pessoas, só que você precisa de um exército de mão de obra, porque se a fábrica tiver 100 funcionários em uma vila para 100 pessoas, e aquelas 100 pessoas, aqueles 100 funcionários decidir que está ganhando pouco, eles param, e aí o dono da fábrica não vai ter o lucro que ele tem, então eu preciso ter 100 trabalhando e 200 na fila pedindo para entrar. Porque aí eu pago pouco para esses 100, mostro como eles são privilegiados de ter trabalho, pelos 200 que estão ali passando necessidade, passando fome. Então, existe uma inteligência por trás de tudo isso. E a formação das cidades, ela vem colocando, se desdobrando todas as desigualdades que a gente vê, as desigualdades sociais, todo esse racismo, toda essa coisa, essa questão que a gente vive, né, social, está na cidade, está colocada nas cidades, está colocada nos espaços públicos, está colocada nos comércios, nos shoppings, né, não é? E isso, gente, é uma coisa assim incrível. Em lugares que a gente entra, você percebe, né, que as pessoas que têm segurança te seguindo, porque você não é daquela classe, não era para você estar naquele lugar, mas você entrou ali, né? Então isso é uma situação, né, surreal do meu ponto de vista. Então, assim, a gente compreender o que é essa marginalização, o que é essa especulação imobiliária, né, o que é essas relações de dependência, a gente saber, nós sabemos que, por exemplo, metade das ocupações do Brasil é quem elege esses vereadores picaretas, porque eles vão lá, não sei agora como é nesse momento, mas o vereador vai lá, promete luz, liga a luz lá. Daqui a 4 anos ele volta, promete uma água, ou uma escola, e assim ele vai mantendo, e você vai percebendo que existem várias relações. Eu conheci assessora de vereador e falei assim, mas você foi não, eu sou a pessoa que conseguiu mais votos para esse vereador lá no território que eu moro. Tá, e o que o vereador está fazendo pelo território, que legislação, que tipo de atividade? Não, ele me deu um emprego. Percebem a manipulação, as relações de dependência, as relações de dependência que se gera também nos lugares? Eu não estou falando, a gente não falou disso nessas aulas, mas é uma aula que eu acho que uma hora a gente precisa começar a discutir, porque não é um julgamento e não é dizer para as pessoas que isso está errado, mas foi gestado dessa forma. E isso acontece também nas relações internas, dentro de uma comunidade, dentro de uma ocupação. Muitas vezes a gente teve situação aqui que a gente trabalhou, que eu falava para a liderança, eu falava, não, a comunidade está correta, está errado o que a empresa está fazendo aqui, não pode bloquear essa passagem. Não, pode sim, deixa que eu converso, tal, já conversei lá com o cara da empresa. Gente, como assim? A pessoa está toda ligada, conectada, porque tem um emprego, tem um fulano que ele conseguiu empregar lá e quer concordar com tudo e prejudicar um bairro inteiro e não entende que essas relações não são boas para o coletivo e não são boas para ele, né? Porque a pessoa acha que está ganhando, mas ela não está, ela está perdendo para ela, está perdendo para o filho, ela está perdendo para o neto, está perdendo para o que vem depois, está perdendo o meio ambiente, está perdendo um monte de coisa. Então,
a gente precisa trabalhar nessa frente de romper com essas relações de dependência, tá bom? Aí também foi falado da violência dos territórios, e eu coloquei aqui que a gente pode fazer um pouco essa cartografia dessa violência, né? Ver quais são os dados secundários desse lugar e fazer alguns diálogos, né? Até a dimensão dialógica, o que está tão intrínseco aí, né? O que as pessoas compreendem dessa violência? Quais são os locais que ela mais acontece? Qual é o tipo de violência? Que grupos que está controlando esse território, como é que elas se sentem, quais são os medos, né? Fazer uma leitura disso para tomar uma ciência do que é essa violência, né? E que tipo de metodologia, que tipo de grupo a gente pode trabalhar para poder começar a dialogar sobre isso, porque muitas vezes a gente não vai resolver algumas questões, não de imediato, não vai chegar agora e vai ter uma solução. Mas só o fato da gente conseguir fazer uma roda de conversa e das pessoas conseguirem falar, colocar as angústias dela, e muitas vezes a gente conseguir trazer algumas orientações, ou alguém falar, olha, isso já aconteceu comigo, eu usei tal serviço, eu fiz assim, eu fiz assado. Gente, já é uma construção coletiva, a gente já está fazendo essa troca. Então, quando eu proponho aqui, né, uma ação transformadora, é como é que a gente vai trabalhar essa ação? Ou a gente pode justificar a não ação ou a redução de investimento e tratar, como se tratava 100 anos atrás, a questão social como questão de polícia, né? Já chamar a polícia, porque está violento, a gente chama a polícia. E, por último, alguém falou da questão do acolhimento institucional, né? E eu acredito que a gente precisa, né? As pessoas que estão nessa área, também ter essa compreensão desses processos históricos, né? Em relação à questão da família, questão social, questão econômica, questão de saúde, né? O que leva, o que gera essa questão de abandono? Tem muito alcoolismo também que pode estar envolvido, tem muitas questões da psiquiatria, da psique, né, emocional também que pode estar envolvido nisso tudo. E como é que a gente vai acolher essas crianças, adolescentes com ação humanizada e alinhar, né, esse tipo de atendimento com todo mundo das organizações. Porque aí tem nós que somos ciências sociais, que estamos lá trabalhando na organização, que a gente consegue muitas vezes desenvolver um atendimento humanizado, e aí tem a senhorinha da cozinha que acha que aquelas crianças não precisam comer tal coisa porque elas são abandonadas. Desculpa, gente. Eu pensei aqui no negócio. Então, assim, ou tem aquela pessoa que acha que aquelas crianças não precisam de renovar os colchões, porque imagina, não tem nem pai, não tem nem mãe, gente, estou falando isso, mas é porque eu tirei da minha cabeça, não, porque eu já ouvi, né? Já fui voluntária de uma casa de acolhimento. E aí a gente ficava lá naquela coisa, nossa, tá aqui, precisa trocar todos esses colchões, essas coisas, aí você conseguia, a pessoa vinha, ai, Dona Mara, eu posso pedir um favor? Pode. Ai, posso trazer os meus colchões que estão velhos para cá e pegar um desses novos? Não, claro que não, óbvio que não. Mas como funciona a cabeça da pessoa? Ah, essas crianças, não tem ninguém para olhar por elas, né? Estão aqui abandonadas, por que elas vão ter colchão novo? Por que elas vão ter essa comida? Por que elas têm... Então, assim, é um olhar desumanizado, muitas vezes, desse funcionamento e que a gente precisa estar atento. Né? E agora também outra coisa que eu percebi é que tem muita organização também que entrou nesse lugar, aí a gente teve isso em todas as políticas públicas, essa captura dos recursos públicos por organizações filantrópicas, algumas, existem ONGs e ONGs e ONGs, né, no mundo, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, eu mesma conheço muitos projetos que são maravilhosos e bem gestados e mostram os resultados, são transparentes, mas também existem muitas ONGs que foram formadas nesse bojo da gestão conservadora, que quando você chega perto, é a ONG do filho do vereador, que é o gestor do abrigo, né? É a ONG do padre que conhece o fulano, que está dentro que é a presidente do Conselho Municipal do Direito da Adolescente, que destina toda a parte de recurso da criança para aquela pessoa, porque eles são amigos, tem outras relações, tem outras trocas, outros acordos. Né? E isso não acontece só na área da criança e do adolescente, isso acontece em várias políticas sociais, né? E aconteceu e acontece, e eu não vou fazer essa discussão, né, da filantropização e do terceiro setor nessa jornada,
Mas, assim, abre assim, um espaço para também essa captura dos recursos públicos por agentes privados, de uma certa forma, né? Por agentes que vão desenvolver essas ações sob um outro olhar. Então, para a pessoa que me falou sobre essa questão, eu acredito que a gente realmente precisa, por meio dessas metodologias integrativas mesmo, não só com as crianças e com os adolescentes, mas com os funcionários desses lugares, fazer com que eles percebam, né, que não tem uma diferença, que é preciso estar alinhado com um atendimento humanizado, que poderia ser o filho de qualquer um deles, que poderia ser qualquer pessoa. Então, a gente precisa começar a dar umas acordadas nas pessoas para elas perceberem que não tem menos humano, mais humano, 50% humano, 60% humano, porque é isso, porque é aquilo, porque tem um portador de uma necessidade especial, porque não existe isso. Então, assim, eu sei que é uma missão muito grande, e eu sinto muito que toda vez que eu dou aula para o pessoal que trabalha nessa parte, né, do trabalho social, eu falo, nossa, a missão é muito grande. Mas a gente escolheu uma profissão que tem na essência a busca por transformação social. Então a missão ia ser grande mesmo. E aí o mercado paga um salarinho desse tamanho para a gente, né? Então a missão acaba ficando cada dia maior, porque a gente tem um monte de frustrações, não recebe insalubridade e tem uma missão de fazer realmente uma transformação social. Bom, gente, deixa eu ver quanto tempo eu falei aqui. São 21h34, desculpem aí, hoje eu acho que eu me estendi. E eu vou olhar aqui os comentários de vocês, tá? Só um minuto. Vou tomar uma aguinha, me dê um minuto, só para pegar a água aqui e olhar os comentários de vocês. Bom, eu estou vendo aqui, tem a fala dos... Bom, a gente vê aqui, tem a fala do Eli, da Ana Cleia, falando sobre o empoderamento. Nós somos multiplicadores, a gente não se acomoda, não mesmo. Ana Cléia, muito bom, gosto muito da sua didática. Obrigada, Ana, obrigada por estar aqui. Maria Neide, existem muitas discriminações para as crianças só pelo fato de morar numa casa de acolhimento. Exatamente, é uma coisa que é muito triste. A Pamela diz que se sentiu muito completada, ela é maravilhosa. Obrigada, Tânia. Obrigada, gente. Eu acho que vocês ficam me botando lá em cima, né? Eu fico me achando aqui. Mas, assim, é muito bom trocar com vocês e é muito bom também trazer todo esse processo que eu tenho vivido aí na profissão por esses anos todos e partilhar e trocar. Eu também aprendo muito com vocês, né? Eu gosto muito quando vocês me respondem. Eu fiquei muito contente quando eu vi todos vocês que responderam lá o formulário. Muito obrigada, quero agradecer a cada um que parou aí os minutinhos e foi lá e preencheu, porque isso realmente ajuda, né, a trazer para vocês já mais direcionada, e amanhã a gente vai trazer bem direcionada para você colocar lá. Então, quem não respondeu, vai lá, responde, que para a aula de amanhã ainda dá tempo de colocar lá as suas questões, os seus desafios pessoais para a gente trazer aqui na aula, tá bom? Que mais? Tem alguma pergunta, Ana Paula? Porque eu não vou conseguir voltar ao chat todo. Eu perguntei aqui para a Ana Paula se tem alguma pergunta. Ah, ela disse que não. Ok, ela não conseguiu ver. Gente, se vocês fizeram alguma pergunta, eu posso pedir para vocês colocarem de novo para eu conseguir ver, porque ela disse que travou lá. Bom, então essa questão, né, que a gente tratou hoje das capacidades coletivas, de como a gente pode somar essas capacidades a nosso favor, a favor do que a gente acredita que realmente vai fazer a diferença. Eu acho que já abre um pouco, né, amplia um pouco esse nosso olhar.
Para mim também, gente, isso é muito assim novo, digamos, porque eu sempre fui muito angustiada. Eu recebi hoje, eu estava olhando as respostas de vocês, eu também ficava assim, isso é um enigma para mim. Como que a gente consegue, né, ter recurso, ter política, ter lei e não conseguir fazer isso na ação? Como que pode? Que enigma todo é esse? E aí, eu gosto muito de lei, sempre participei de vários projetos e tal, e comecei a ter essas percepções. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o jogo para a gente é diferente, né? Porque, assim, a gente trabalha nessa questão aí do Estado, da mão invisível do Estado regulador, da livre concorrência, mas isso é para nós, né? Porque para o mercado, para as elites, o jogo é outro, é do ganha-ganha, né? Eles estão sempre com acordos, estão sempre com os monopólios, estão sempre articulados, estão sempre lendo as capacidades coletivas que eles têm de dominar sociedade, de controlar, de dominar. Vocês veem que a gente está passando por um processo de uma sociedade controladora que hoje é sem precedentes na humanidade, eu acredito, né? O seu celular sabe onde você foi, que restaurante você comeu, se você pegou um Uber, né? Todos os seus dados estão registrados. Você põe seu CPF numa farmácia, no mercado, ele sabe o que você comprou, né? Que remédio está tomando, pode saber até que doença você tem. Então, nós temos um sistema já de monitoramento muito forte, né? E esse controle mesmo por meio da mídia, dessas fake news, né? E quem está aqui que tem visto bastante isso aqui, a Leila, que está aqui, trabalha num projeto aqui em Salvador, que ela viu a força do que é uma fake news, né? Se espalha tão rápido e as pessoas já, eu sou da oposição, já monta uma manifestação, já vai com ônibus para manifestar contra uma coisa que nem existe. Mas que alguém resolveu colocar informação lá para criar um conflito, para criar um problema, para causar, né? E pode ter sido a própria pessoa que está ali fazendo um movimento, porque ele é candidato, porque tem outros interesses, e as pessoas vão no fluxo, né? Elas não, não vai mexer comigo, vai mexer com o meu bairro, vai tirar meu campo de futebol, agora eu vou lá, vamos quebrar tudo, tá? Vai seguir, não é nada daquilo. Né? E aí aquela pessoa que organizou aquilo vai numa reunião fechada com o gestor e fala, olha, esse pessoal está comigo, você viu do que eles são capazes, eu quero negociar aqui, uma coisa aqui, outra ali, outra lá. Então é uma manipulação muito grande essa questão, né, de notícias falsas e a própria mídia como um todo mesmo, né, na TV, nos jornais, eu não assisto, é uma escolha pessoal minha, não ver TV, mas eu sei, às vezes eu ouço as pessoas falando, eu falo, ai meu Deus, será que a gente não para pensar, né? Será que não percebe, né, que isso não é real, ou que essas questões elas precisavam de ter outro engajamento, outro envolvimento, e a gente vai ficando meio vendido nessa situação como um todo. Bom, gente, eu acho que é isso, são 21h40, vamos todo mundo descansar, amanhã tem mais. Mais uma vez, obrigada pela atenção de todos vocês, né, por estarem aqui hoje comigo. E a gente se encontra amanhã às 8 horas da noite, tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Muito obrigada.